Ótimo isso. Boa tarde. Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento da senhora Adriana de Lourdes Anselmo. Senhora Anselmo, a senhora está sendo acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusada, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo, mas também a oportunidade que a senhora tem de falar no processo. O que a senhora falar vai ser considerado para fins do julgamento. A senhora prefere falar? A senhora prefere ficar em silêncio? Eu falo. Senhora Adriana, alguns dados são notórios, mas eu gostaria que a senhora os confirmasse aqui em juízo. A senhora é casada com o senhor Sérgio Cabral. Na verdade, nós vivemos em união estável. Certo. E a senhora está em união estável com ele desde quando? Desde 2011, mas nós estivemos casados, houve uma interrupção do casamento, nós nos divorciamos e em 2011 nós voltamos, foi quando nós passamos a viver em união estável. Antes disso nós éramos casados, nos casamos em 2004, E o divórcio foi quando? em 2011, Certo. E quando que foi a retomada? meses depois. Meses depois. Chegou a haver uma grande quebra de continuidade. Não significativo. Nesse período em que ele exerceu esses mandatos de deputado, senador e depois governador, a senhora exerceu algum cargo público, fora a figura de primeira-dama do Rio de Janeiro? Não, jamais nenhum cargo público. Exclusivamente presidente de honra do Rio Solidário, que era obra social, mas uma organização não governamental. E a senhora, nesse período que ele exerceu o mandato de governador, especificamente, a senhora desenvolveu alguma atividade privada? Meu escritório de advocacia desde mesmo antes de conhecê-lo. Exerço advocacia há 23 anos. Qual é o nome do escritório mesmo? Atualmente, Anselmo Advogados. Qual que era a área desse escritório? Nós fazíamos todas as áreas, à exceção da área criminal. Durante um período, logo que Sérgio assumiu o mandato, nós dissolvemos a sociedade no aspecto da área tributária por razões de entendermos que não era interessante, uma vez que nem todas as ações poderiam ser tocadas pelo escritório, muitas delas relacionadas a impostos estaduais, então saiu a área tributária e permaneceu toda a área civil, trabalhista. Tinha também entre os clientes fornecedores do Estado ou coisa parecida? Eventualmente, nós tínhamos não fornecedores, mas houve concessionárias que eu me recorde, concessionárias de serviço público. A senhora conhece o senhor Wilson Carlos? Conheço. Qual que era a relação dele com o seu marido? Na verdade, eles são amigos desde a adolescência, estudaram juntos. Wilson Carlos eu conheci na Assembleia Legislativa, ele era chefe de gabinete do Sérgio e durante o mandato dele como senador ele exerceu uma atividade no Senado Federal com ele era um assessor e depois, durante o mandato como governador, ele foi secretário de governo. Ele trabalhou com o seu marido nesses cargos públicos, correto? Todos. Ele tinha também algum relacionamento, vamos dizer, comercial com o seu marido? Que eu me recorde nenhum. De prestar serviços também de ordem particular para ele? Não acredito. A senhora conhece o senhor Carlos Miranda? Conheço. A senhora sabe esclarecer a relação que ele tinha com seu marido? Quando conheci Sérgio e Carlos, Carlos exercia uma função na Assembleia Legislativa também, não sei exatamente qual cargo, e depois disso eu sei que ele trabalhava para o Sérgio, eu sei que eles tiveram uma empresa, não sei exatamente em que proporções, uma empresa na área de comunicação, e eram sócios. Ele realizava serviços ou tinha alguma relação comercial com seu marido? Na verdade, eu acho que eles foram sócios dessa empresa. Que período? Eu não sei afirmar, Excelência, eu sei que quando eu conheci, eles tinham essa sociedade. No período em que seu marido era governador, ele mantinha sua sociedade? Acredito que já não mais, embora quer dizer, a gerência ele já não exercia desde que assumiu um cargo público, mas não sei exatamente precisar quando ele teria dissolvido essa sociedade. Ou A senhora tem foi conhecimento se ele prestava, o senhor Carlos Miranda prestava algum serviço por seu marido nesse período em que ele era governador? Não sei exatamente qual a relação.
Ele era um assessor, sim, do Sérgio, mas exatamente a atividade que ele Mas ele desempenhava, assessor de algum cargo público? nenhum cargo público. Ele era assessor em que sentido, então? Eu trabalhava em alguma, não sei se no escritório, com ele, Uhum. detalhes eu No não período sei. que ele era Que ele governador. era governador, isso. Trabalhava no escritório com No escritório com a Sônia Batista, que era secretária do Sérgio. o senhor Carlos Miranda. A senhora tem conhecimento se pagava as despesas do seu marido? Eu acredito que, não sei exatamente quem fazia o pagamento dessas despesas. Eu sei que era encaminhada a secretária dele, Sônia Batista. Agora, a quem incumbia esses pagamentos, eu realmente não sei. Carlos Bezerra, a senhora conhece? Conheço. Qual que é a relação dele com o seu marido? Também eles eram amigos de infância. Exerceu na Assembleia Legislativa um cargo que eu não sei exatamente qual. Também no governo do estado ele exerceu um ligado à Casa Civil, que eu também não sei exatamente qual. E depois disso também trabalhou de alguma forma nesse escritório com o Carlos Miranda. A senhora tem conhecimento se ele cuidava das despesas do seu marido também? Pagava despesas do seu Não marido? sei detalhes. Não tem conhecimento ou não sabe detalhes? Não tenho conhecimento exatamente de quem fazia esse operacional. As despesas comuns da sua família, do casal, ah, quem que arcava com esses pagamentos? Grande parte o Sérgio, à exceção das minhas contas pessoais, outras relacionadas às crianças, mas a maioria delas o Sérgio. Qual que era a fonte de recursos dele para esses pagamentos? A senhora tem conhecimento? Eu acredito que provenientes dessa sociedade e de patrimônio que ele tivesse anteriormente. Uhum. Para ser mais específica, a senhora saberia detalhar, não? Essa sociedade estava operando, estava Não, funcionando? não sei detalhes. Minha relação com o Sérgio sempre foi exclusivamente matrimonial, de confiança. Não tenho detalhes de remuneração, não tenho Do esse. patrimônio que ele tinha antes, a senhora tem esse detalhe? Sei, inclusive, que durante, acho que no ano de 2012 ou 2013, ele vendeu um imóvel, que era uma casa que nós tínhamos em Mangaratiba. Nós não, na verdade, essa casa era dele. E não sei exatamente quanto ele tinha em aplicação quando nós nos conhecemos. Não foi algo que tenha sido discutido entre nós em momento nenhum. Nem em relação aos meus rendimentos, ao meu escritório, ao que eu detinha antes do nosso casamento. A senhora deve ter lido a denúncia, que é feita pelo Ministério Público, e é uma relação de diversas aquisições de bens e de serviços que, segundo a acusação, teria sido feita pelo seu marido, mas também, em vários casos, feitos conjuntamente pela senhora. Então consta ali, por exemplo, na denúncia no fato 7, uma aquisição de bens aqui, imóveis basicamente, a tal da marcenaria Carmona, num total de gastos de 56.349. Há uma afirmação do Ministério Público que isso teria sido pago em dinheiro, mediante depósito em dinheiro. E aqui é uma descrição desses depósitos. Consta lá 17 de 9 de 2010, depósito de R$ 9.000. 17 de 9 de 2010, na mesma data, né? 9.783. Em 4 de 11 de 2010, R$ 9.000. Na mesma data, um outro depósito de 9.783. Em 7 de 11 de 2011, 9.900. E em 7 de 11 de 2011, a mesma data, um depósito de 8.883. A senhora se recorda dessa aquisição específica? Sei que é um fato bem determinado, mas está na denúncia. Imagino que a senhora tenha Me talvez recordo reavivado sua memória. e fiz as escolhas de todos esses mobiliários aí sim, que eram inclusive para um home office que o Sérgio estava montando em casa. Eu fiz efetivamente essas escolhas. A regra era que a arquiteta me acompanhava. Nós íamos a algumas lojas, víamos seleções e opções. Ela avaliava em relação a espaços e como nós, ao final, definíamos o que seria comprado. E automaticamente esses orçamentos eram encaminhados à Sônia Batista, secretária do Sérgio, para que ela providenciasse o pagamento por instrução do próprio Sérgio. Consta na anexo à denúncia, no evento 1, anexo 34, a nota fiscal dessa marcenaria, que
foi emitida contra o nome da senhora. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Sem dúvida. Uhum. Sim, senhora. O pagamento então foi feito. Esse pagamento foi feito com recursos da senhora? Não, de forma alguma. Esse pagamento foi encaminhado. Eu fiz as escolhas, fiz o meu cadastro na loja. A nota, eu inclusive solicitei que essas notas fossem emitidas no meu nome, uma atividade natural de mulher, que foi atendendo a necessidades da casa. Fiz essas compras e encaminhei, como sempre aconteceu, a Sônia para que ela realizasse os pagamentos. Seu Sônia marido estava secretária. junto nessa aquisição ou não? Não. E ele é uma compra um valor um tanto quanto expressivo, 56 mil aqui, R$ 349. A senhora sabia que ele tinha recursos para pagar isso? Como é que funcionava? Imaginava que sim, Excelência, sem sombra de dúvidas. A senhora consultou ele antes? Ó, posso fazer essa aquisição desses bens? Ele sabia sempre que eu estava procurando um determinado mobiliário ou uma determinada, um armário, uma obra, sempre soube. E esses orçamentos eram encaminhados e aprovados por ele. Certo. E esses pagamentos, a senhora sabe explicar a origem desses recursos que foram utilizados para pagamento? A origem, desconheço de que forma. Acredito que com o recurso financeiro que ele detinha. A senhora sabe se isso foi transferido de alguma conta dele, utilizado alguma aplicação financeira, algum recurso Não tenho a específico? menor ideia de que forma tenha sido esse pagamento. Na verdade, eu fazia essa escolha, encaminhava os orçamentos para a Sônia e o escritório, certamente sob a determinação do Sérgio, estabelecia de que forma seria pago. Por qual motivo esses pagamentos eram todos feitos abaixo de R$ 10.000? Pelo 9 mil, 9.783, 9 mil e muitas vezes depósitos da mesma data. Pelo que eu li da denúncia, obviamente, o que se diz é numa tentativa de fazer uma estruturação de pagamento com o objetivo de fugir de um controle. Isso não é de forma alguma, senão jamais teria permitido que qualquer nota ou qualquer compra, jamais iria realizar uma compra dessa se imaginasse que havia essa intenção. Mas por que se fazia isso então? Eu não sei exatamente porque se fazia, não era do meu conhecimento e só soube disso quando inclusive existem compras aí que eu sequer sabia da existência, como ternos, carrinho elétrico, nem tudo eu participei. Inclusive, o que eu quero deixar muito claro aqui é que eu jamais defini como se dariam esses pagamentos. Na minha visão, esses pagamentos seriam exatamente realizados ou à vista, conforme conviesse ao Sérgio. Depois que houve todo esse episódio, incluindo as prisões, as buscas e tal, a senhora buscou informações a respeito por que se faziam esses pagamentos dessa forma? Eu, na verdade, só soube dessa estrutura de pagamento quando da denúncia, Excelência. E depois da denúncia a senhora não foi atrás para descobrir por que se fazia dessa forma? Eu tenho estudado esse processo e não tive contato nenhum mais com nenhuma das pessoas, nem com Sônia, nem com Carlos, nem com qualquer outra pessoa que pudesse me explicar. Tem também na denúncia, no fato 8, uma referência a uma compra de vestidos numa empresa chamada Fred e Lee. Foram compras de R$ 57.038. Também a nota foi emitida em nome da senhora, e consta ali a aquisição 7/1/2014, um depósito de 5.238, outro de 9.900, outro de 9.900, outro de 9.900, todos esses em 7/1/2014. Depois um de 6.100 em 19/3/2014. Depois em 20/3/2014, um depósito de 7.000 e outro de 9.000. Junto com a denúncia, evento 1, anexo 35, tem a nota que também foi emitida contra a senhora. Peço para a senhora dar uma olhadinha. Eu pude verificar se Excelência juntou os documentos. Esses vestidos eram para a senhora? Esses vestidos eram para mim. E esses pagamentos vieram, quem fez foi a senhora, foi o seu marido? O Sérgio me deu de presente e assim que eu escolhi,
Na verdade, esses vestidos vieram de São Paulo, não foram feitos sob medida. Eu escolhi e o Sérgio me presenteou com esses vestidos e determinou que o pagamento fosse encaminhado ao escritório para a Sônia Batista. Motivo dessas estruturações, a senhora também não sabe desse pagamento. Desconheço completamente, Excelência. Da onde esse dinheiro vinha, também não? Desconheço. Certo. Ainda na denúncia, seguindo aqui na linha, consta no fato 9, eu não vou ver todos não, porque é cansativo, tá? Até pra deixar todos tranquilos aqui, mas eu estou vendo alguns para mostrarem, certo? Mas no fato 9 da denúncia tem a referência a um veículo que teria sido objeto de blindagem. Um veículo Freelander, que estaria em nome da empresa Coelho e Anselmo Advogados e teria sido blindado por um total aqui de R$58 mil. Consta aqui também que esses R$58 mil foram fracionados em pagamentos, todos na mesma data, em 15/2/2014, um depósito de 9.900, um depósito de 9.300, outro de 9.800, outro de 9.500, outro de 9.500, um de 9.600 e um de 400. Esse veículo era para uso da senhora? Das crianças, Excelência. E esse veículo estava em nome do seu escritório mesmo? Isso, exatamente. E quem pagou esse serviço de blindagem? Esse serviço de blindagem também foi encaminhado ao Sérgio. Eu, à época, não queria blindar esse carro. Ele achou que eu deveria blindar. Na verdade, determinou que a Sônia verificasse essa complementação. O carro sequer tinha saído da concessionária. Ele realizou essa blindagem e o carro chegou para mim blindado. Esses pagamentos também foram seu marido? Não, a senhora não teve nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade. Nenhum desses pagamentos vieram de recursos do seu escritório? Nenhum desses, exceto a compra do carro. Ah, sim, não, mas aqui é a blindagem, aqui eu me refiro exclusivamente. Não. Tenho aqui a nota e os depósitos também, mas acho que não tem necessidade de apresentar aqui a senhora a esse respeito. A partir do fato 11 até o fato 17 da denúncia, há uma relação de aquisições de ternos ou roupas na Hermenegildo Zenna. Esses fatos atribuídos mais especificamente ao seu marido. A senhora tinha conhecimento dessas aquisições dele? Eu presenciei algumas vezes um funcionário dessa loja indo à residência e fazendo as medidas, e sei que ele adquiria esses ternos, sim. Consta também aqui na denúncia, da mesma forma como naqueles pagamentos anteriores, listas de depósitos em dinheiros feitas pelo seu marido para aquisição desses bens. Por exemplo, 20/7/2011, ele teria pago algumas dessas roupas. Desculpe, em 26/5/2011, ele teria feito um depósito de 9 mil, outro de 9 mil, outro de 8.840 para a realização dessa compra. Em 18/4/2012, diversos outros depósitos, um de 9 mil, um de 3.895, outro de 9.900. A Hermenegildo Zenna apresentou aqui, na verdade, uma relação de depósitos que foram elencados pelo Ministério Público, e segundo o Ministério Público seria fracionamento, dá um total de R$ 282.876 depositados em dinheiro mediante fracionamento. A senhora não tinha conhecimento disso? Nenhum conhecimento, Excelência. A senhora não participou de nenhuma dessas aquisições? Absolutamente nenhuma. Inclusive, existe uma nota emitida no meu nome, provavelmente um terno sob medida que ele tenha feito, que eu desconhecia a existência. A respeito especificamente desse fato que a senhora mencionou,
realmente tem na denúncia a referência a uma aquisição na Hermenegildo Genga de um costume pelo preço de 14.030. Isso está no fato 25. Vou mostrar aqui a nota fiscal para a senhora. Não, não entendo a razão dessa nota ter saído no meu nome, porque jamais nem presenteei o Sérgio com qualquer terno. A única compra que eu realizei na Hermenegildo Zenha, me lembro que foram 2 camisas, acho que no período do Dia dos Pais, alguma data festiva dessas, e paguei com o meu cartão de crédito, ao valor acho que 5.000 e poucos reais. A Hermenegildo Zenga encaminhou também as informações sobre o pagamento, e esse costume em particular, segundo os tratos que ela encaminhou, foram pagos em depósitos em dinheiro, todos em 12/5/2011. Um de R$ 9.000, outro de 3.325 e outro de R$ 2.000. Esse da nota fiscal no seu nome. Não foi a senhora? Não fui eu. Esses gastos todos, por exemplo, do seu marido com ternos de 280 mil, com ternos aqui em pagamentos em espécie, eles eram compatíveis com o patrimônio, renda dele, por exemplo? Excelência, eu, na verdade, não sei exatamente qual o montante que o Sérgio tinha quando nós nos casamos. Aham. Como ele não sabia o que eu tinha, se ele tinha aplicações, os dividendos dessa empresa. O nosso relacionamento era de absoluta confiança. Eu, em momento nenhum, questionei ele porque ele estava trazendo uma pessoa para medir um terno para ele e ele adquiria esse terno. Não sabia sequer o preço de um terno da Hermenegildo Zenha. Nunca o questionei em relação a isso. Mas eu não falo só na questão dos ternos, esses pagamentos, 50 mil aqui, 50 mil ali, os vestidos, certo que a senhora mencionou que era um presente e tal, mas um presente relativamente caro, né? 50 mil reais de vestidos. Não era um pouco inconsistente com, vamos dizer, ele tinha um cargo público de governador nessa época? Excelência, nunca foi discutido entre nós isso. Não discutiam questões de finanças, de patrimônio, o casal? Não discutíamos. Ele nunca me perguntou em relação ao meu patrimônio e eu também não perguntava. Sabia da existência da empresa, sabia de um patrimônio imobilizado que ele tinha, sabia de venda de patrimônio imobilizado, mas nunca entrei no detalhe de discutir imposto de renda e valores em conta, nem meu nem dele. Só um minutinho. Consta também algo na denúncia, alguma referência a alguns pagamentos em espécie que teriam sido realizados pela senhora e pelo seu marido, por exemplo, na loja Beraldim, seria uma compra de 73.129, Beraldim Móveis e Decorações, e segundo a afirmação do Ministério Público, aqui não teria sido realizado depósito em espécie, mas teria sido pago em espécie na loja, 3 parcelas de 24.376. A senhora se recorda desse episódio? É o fato Não, 20 da excelência. denúncia. Não, excelência. Na verdade, eu estive nessa loja, fiz a escolha desse mobiliário. Não me lembro exatamente quais eram as peças, que foi o momento em que nós estávamos rearrumando a casa, então não sei quais eram as peças, mas como normalmente acontecia, nós saíamos de lá sem termos definido exatamente o que seria fechado ao final, porque fazia parte de um contexto, uma mesa que a gente gostaria que combinasse com um determinado aparador, que se adequasse a uma medida específica. Esse caso especificamente, nós saímos de lá sem o orçamento e não houve pagamento em espécie naquele momento. Se houve depois, eu desconheço porque...
do senhor. Desculpe, foi no microfone. Tem uma Então. pergunta, o senhor falou que o pagamento foi espécie na loja. Na verdade, o pagamento foi colhido no escritório do arquiteto. Ah, sim, no escritório dessa arquiteta Ana Lúcia Jucá, é isso? Isso. A senhora conhece, né, a arquiteta Ana Conheço, Lúcia Jucá? trabalha conosco já desde 2003. E feita essa retificação aqui, que o pagamento foi em espécie, mas retirado no escritório dessa arquiteta. A senhora não acompanhou esses pagamentos, essa aquisição? Foi feita uma aquisição? Foi. A Empório Beraldim foi. Isso. E o montante era esse, aproximado? 73 Eu não mil? sei afirmar exatamente o valor, né, porque não sei se isso foi em 2014, houve aí uma sucessão de outras compras, mas da mesma forma, recebidos os orçamentos, sentávamos, fechávamos as escolhas, definíamos quais seriam as lojas respectivas e isso era encaminhado à Sônia para que ela resolvesse. Mas não se discutia, por exemplo, na loja, como é que ia pagar isso? Se ia pagar à vista, se ia pagar a prazo? Normalmente, eles costumam fazer da seguinte forma: definida a escolha, comunicado pela arquiteta, enfim, vamos ficar com essa mesa, não queremos aquela cadeira, vamos trocar o tecido, a medida da mesa vai ser diferente. Era encaminhado um orçamento para ela e ali sempre constando as opções de pagamento, à vista, com determinado desconto, 3 parcelas com um determinado valor, e isso era encaminhado à Sônia para que ela definisse dentro daquele escopo como seria realizado o pagamento. E por qual motivo, não só esse, mas vários outros aqui que eu não vou entrar em detalhes, que ficaria um pouco cansativo, vários pagamentos assim vultosos em espécie. Nesse caso, por exemplo, aqui 73 mil em 3 vezes de 24 mil. Porque Excelência, eu desconheço. Isso foi encaminhado a pedido do Sérgio. Essa era a forma, desde que nós nos casamos, isso se dava dessa forma. Os gastos relacionados à casa, aos filhos, a Mangaratiba, que é onde nós temos uma outra residência, tudo aquilo que fosse pertinente à casa, aos filhos e à família, eu, na condição de mulher, acabo tendo essa atribuição também, fazia esse trabalho de escolha de mobiliário, de reformas, de trocas de armários, enfim, do que fosse necessário, eu fazia isso e encaminhava ao escritório para que eles definissem dentro do escopo, sempre dentro do escopo do que era encaminhado pela loja. Quero só fazer uma ressalva em relação a isso, Excelência, que eu ingressava nessas lojas e nunca me furtei a pedir que esses orçamentos fossem encaminhados a mim ou a Ana Lúcia Jucá. Normalmente eles até eram encaminhados diretamente da Ana para ela, mas jamais pedi que alguma nota não fosse emitida no meu nome, porque pressupunha que esses pagamentos, e acredito que esses pagamentos tenham se dado da forma correta. Efetivamente, eu desconhecia que a intenção, e eu só tomei conhecimento da denúncia, que uma forma fracionada era com o intuito de dissimular ou de ocultar a própria compra. No momento em que a nota é emitida no meu nome, eu não acho que é consigo... ocultar o pagamento, né? Oi? Acho que é Desculpa. ocultar o pagamento, né? Não a nota. Isso. E a senhora sabe algum motivo por que se faria, então, esses fracionamentos abaixo de 10 mil? Desconheço. Consta também na denúncia, folha 61 e 62, uma relação de aquisições entre 2009 a 2016. Aquisição aqui de diversos bens, forno elétrico, lava-louça, poltrona, armário de cozinha, móveis basicamente, né? Veículos elétricos, inclusive, aqui, mini bug. E totalizando 588.922. Isso são 26 pagamentos, todos em espécie. O menor valor 5.468, o maior valor 68.000. Essas aquisições aqui foi a senhora que fez ou foi o seu marido? As escolhas foram feitas por mim, as notas foram emitidas no meu nome e os pagamentos foram realizados pelo Sérgio. A senhora tem alguma ideia por qual motivo se faziam esses pagamentos em espécie?
Por que ele preferia fazer em espécie? Excelência, eu desconheço que esses pagamentos tenham sido feitos em espécie. Na verdade, São tomei depósitos em conhecimento espécie, disso. né? Perdão, foram depósitos ou isso. Não sei a razão e tomei conhecimento disso através da denúncia. Certo. Eu vou interromper um minutinho para o tamanho do áudio e nós já retomamos aqui. Então, na ação penal 506, 32, 71, 36, a denúncia também, numa outra parte dela, faz uma referência a crime de corrupção. Tá? Não imputa especificamente esses fatos aí à senhora, mas faz uma referência a um acerto de vantagem devida que teria havido entre o seu marido, desculpa, até imputa à senhora especificamente esse fato, entre Andrade Gutierrez e o seu marido, o Sr. Wilson, o Sr. Carlos Miranda, relativamente ao contrato da Petrobras com o Comper para terraplanagem no Comperj. A senhora tem algum conhecimento a esse respeito? Excelência, eu não conheço nenhum desses executivos que constam da denúncia, que fazem parte da Andrade Gutierrez. Tive a oportunidade de ver que, inclusive, em alguns depoimentos, eles mencionam que não me conhecem. Tomei conhecimento dos supostos fatos ocorridos inicialmente por noticiário e depois exclusivamente pela leitura da denúncia. Não consigo imaginar por que razão eu figuraria como intermediadora, se foi o que eu bem entendi da leitura da denúncia de um crime de corrupção passiva, desconhecendo fatos e pessoas. A senhora conhece a senhora Michele Tomás Pinto? Conheço, foi minha secretária. Secretária no escritório de advocacia? Isso. Que período que ela trabalhou com a senhora? Ela trabalhou por 10 anos, acho que ela ingressou em 2005. A senhora recebia valores em espécie enviados pelo seu marido ou por terceiras pessoas Não no seu recebia. escritório? Não recebia. Senhora Michele, ao prestar depoimento em juízo aqui, disse mais ou menos em síntese que o senhor Luiz Carlos Bezerra comparecia ao escritório da senhora para entrega de valores em espécie, geralmente toda semana às sextas-feiras, que ela teria presenciado entregas. Ela até escreve aqui um valor de 200 a 300 mil reais por entrega por semana. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Excelência, a Michele foi minha secretária por mais de 10 anos. Uhum. Uma pessoa da minha absoluta confiança, a quem eu delegava absolutamente tudo em relação não só à agenda, mas pagamento das minhas contas, uma pessoa que detinha informações dos meus cartões de crédito, senhas bancárias, e privava de toda o conhecimento e a intimidade da minha vida. Ela, não sei exatamente quando isso iniciou, mas algum tempo atrás ela foi demitida no final de 2015, exatamente em novembro de 2015 ela foi demitida. Meses antes eu fui contactada pela gerente do meu banco dizendo que não estava entendendo porque a minha secretária estava comparecendo com muita frequência a uma agência bancária na Barra da Tijuca para realizar pagamentos meus com cheques meus assinados. E que, na verdade, havia a possibilidade de se fazer esses pagamentos através de token e que já não se justificava a ida física dela. E que eu me advertiu que eu ficasse de olho porque esses cheques iam assinados e que ela preenchia. De fato, ela ficava com mais ou menos 2 talonários meus de cheques assinados. Isso me gerou uma certa suspeita e eu comecei a verificar não só o não pagamento de algumas contas, que embora ela me desse o cheque para assinar, como recolhimento de INSS dos meus funcionários, eu verifiquei que ela ficou 1 ano sem pagar, embora eu assinasse todos esses cheques, enfim. Uma sucessão de acontecimentos, inclusive... Ficou sem pagar os seus funcionários por 1 ano? Não Oi? entendi. O INSS, ela deixou de recolher o INSS dos meus funcionários. E
culminou com uma investigação, inclusive delicada, feita no meu cartão de crédito, porque houve diversas compras que eu, a todo momento, dizia para ela solicitar o estorno. Nós solicitávamos, inclusive era estornado, e depois de um certo momento eu pedi que o banco fizesse uma apuração do que seriam aquelas aquisições. O banco me informou que, na verdade, todas aquelas que eu havia questionado, né, que eu tinha pedido que fosse estornado, tinham sido realizadas pela minha secretária Michele, porque normalmente o banco entra em contato e confirma quando ela é realizada não presencial, essa compra. Sim. E dali para frente houve uma quebra de confiança, eu resolvi demiti-la, houve um outro incidente com compras de passagens aéreas também no meu nome, enfim, eu resolvi demiti-la e quando da saída dela do escritório, ela portava isso, foi relatado inclusive em audiência no Rio de Janeiro, com o excelentíssimo doutor Bretas, que os advogados encontraram na bolsa dela, deixou a bolsa dela aberta, talonários meus assinados, 4 cartões de créditos, inclusive que não estavam desbloqueados, que ela estava levando, e na verdade ela estava me fraudando e me roubando durante muito tempo. Eu atribuo essa declaração absurda aí, certamente a uma represália, porque jamais o Bezerra esteve entregando valores em espécie no meu escritório. O senhor Carlos Miranda? Também não. Carlos Miranda eu via muito pouco em eventos festivos, porque ele é casado com uma prima irmã do Sérgio. Bom, são essas questões de uso, passo ao Ministério Público. Em relação às imputações de lavagem, no fato 7 do denúncio, tinha sido acertado que os pagamentos iam ser 2 boletos bancários e que a senhora pediu para cancelar esses boletos e que queria pagar por depósito. Qual motivo houve esse cancelamento desses boletos? Excelência, o fato 7 é É relacionado... Marcenaria Carmona. Carmona. Eu até questiono um pouco isso quando li muito toda essa documentação, me ative aos detalhes dessas informações prestadas por essas lojas, todas elas de forma muito simplificada, elas informam que a nota foi emitida no meu nome e que os pagamentos foram feitos daquela forma. A forma que supostamente foi pago, nesse caso em que houve cancelamento de boleto, solicitação de cancelamento de boleto, depósito em espécie ou cheques trocados, eu pressuponho que isso tenha sido previamente combinado com alguma pessoa. E em nenhuma dessas situações o senhor vai ver qualquer uma dessas pessoas dizendo que houve algum contato comigo, algum contato telefônico, e-mails. Quer dizer, o que eu acho que falta detalhar nessas questões é que comunicação e de que forma se dava essa comunicação de mudanças ou estruturação desses pagamentos. Jamais foram comigo. O senhor pode selecionar e detalhar todas essas compras. Eu pressuponho que quando se decide fazer um pagamento fracionado, essa certamente não é uma operação simples, é uma operação que exige a comunicação por parte daquele que está procedendo ao pagamento de forma diferenciada, uma comunicação a esse fornecedor, a essa loja, simplesmente dizendo: estou entrando em contato para informar que esse pagamento vai ser feito na data tal, o depósito será de 7 parcelas no mesmo dia, de R$ 9.000. Imagino que isso tenha sido, no mínimo, trocado e-mails, ligações telefônicas, e vocês já têm todo o meu HD dos meus e-mails, quebras de sigilo telefônico, e afirmo assim com absoluta tranquilidade: não haverá um contato meu com financeiro de nenhuma dessas lojas que pudesse indicar uma estruturação de pagamento da forma como está narrado na denúncia. Jamais, nenhum deles. E quando eles dizem que a Adriana, presumo que eles estejam considerando o fato de eu ser a compradora.
Então, eu quero reiterar isso muito claramente, que essa estruturação feita dessa forma, se de fato ela aconteceu, jamais contou com a minha anuência, com a minha participação e o meu conhecimento. Afirmo aqui que eu só tomei conhecimento dessa forma de pagamento agora na denúncia, especialmente pelo fato de que, se fosse de forma diferente, como consta daí, jamais eu teria entrado numa dessas lojas e solicitado, inclusive, que fosse realizado o meu cadastro e emitida qualquer nota no meu nome. Entendi. Com relação ao Luiz Carlos Bezerra, qual que era o seu relacionamento com ele em específico? O Luiz Carlos Bezerra era um amigo do Sérgio, que frequentava a nossa casa. Ele é, na verdade, padrinho, ele é compadre do Sérgio, padrinho do filho mais novo dele. Entendi. Ele tratava de assuntos financeiros da família também, junto com o Carlos Miranda? Eu não sei. Tá. Que a senhora Michele, como o Dr. Moro colocou aqui, relatou que ele ia no seu escritório e levava mais ou menos 300 mil reais em espécie, não é isso? E de fato ele foi ao seu escritório, porque nós temos registro de entrada dele lá. O que ele ia fazer lá no seu escritório? Exatamente, coincidiu com o período de 2014 e não houve. É simples identificar que, primeiro, não existe qualquer tipo de situação em que o ingresso nas dependências do meu prédio não fosse registrado na porta da entrada do prédio. Necessariamente os registros constam e não haveria chances dele subir no prédio que não fossem naquelas datas que já constam aí. Ele foi lá? Ele esteve lá para verificar essas escolhas e levar isso ao escritório do Sérgio e entregar à Sônia. Que tipo de escolhas? Dos mobiliários desse ano de 2014. De alguma forma ele trabalhava na vida financeira da família? Eu não sei exatamente o que ele fazia, não sei se ele era um boy, se ele levava isso a pedido da Sônia, de que forma que era feito isso. Eu não sei exatamente que atividade qualquer um dessas pessoas exercia. Entendi. Nem Carlos e nem Bezerra. A senhora Ana Lúcia Jucá declarou que os dinheiros em espécie que foram levados ao escritório dela para pagamento de fornecedores, ele levou. Por qual motivo ele tinha levado esse dinheiro? Desconheço. A Ana Lúcia, inclusive, ela tive a oportunidade de ler, ela disse que isso jamais aconteceu. A relação que nós temos profissional, ela se iniciou em 2003. Ela passou a fazer toda essa parte. Aconteceu? Jamais houve qualquer tipo de pagamento. Ao que parece, houve aí duas situações em duas compras em que ele teria levado, e eu honestamente não sei por que razão esse pagamento foi feito em espécie. Ela falou que é porque você estava viajando. Não é verdade, eu viajo com frequência, mas normalmente 5, 7 dias. Isso foi encaminhado por ordem, certamente, do Sérgio. Entendi. Qual era o salário do governador da época, senhora? Como governador, eu não sei o teto, talvez 20 mil reais. Acredito que com os descontos gira em torno disso. Entendi. Posso estar enganada. A senhora, e esse era o único faturamento do seu marido? Ele detinha a empresa, que na verdade, embora A ele não empresa estava em exercesse, atividade durante o mandato dele? eu não sei exatamente quando ela deixou de Mas ele existir. trabalhava na empresa durante o mandato dele? Ele exercia lá a consultoria e eu não tenho detalhes. Durante o mandato dele ele prestava consultoria? Durante o mandato dele, ele certamente recebia dividendos dessa empresa. Tá. E ele recebia 20 mil de governador. Quanto você acha que ele estima que ele recebia dessa empresa? Não tenho a menor ideia, jamais tratei desse assunto com o Sérgio. Entendi. A senhora Sônia relatou que o valor médio de gastos da família era 100 mil reais por mês, ou em determinados momentos até mais. Esses valores compatíveis com o salário do governador? Eu não tenho conhecimento dos valores que eram gastos da família. Eu sei que o Sérgio ajudava os outros filhos, mas eu sequer posso afirmar que sejam esses valores. Mas os sinais exteriores de padrão de consumo não te revelariam um padrão de vida superior a 20 mil reais por mês, não? Mas o meu relacionamento com o Sérgio, ele é matrimonial, ele não é econômico-financeiro, que me levaria a senhora não a questionava sentar. que seu marido, na qualidade de gestor público, e a senhora vivendo debaixo do mesmo teto que ele, tinha um padrão de vida superior aos rendimentos dele? Por vezes, agora, recentemente, diante dessas
em 2013 ou 2014, quando nós começamos a ter aquelas ocupações, aqueles protestos, nós conversávamos com isso e ele sempre disse que teve recursos para arcar com todas as despesas que ele arcou durante todo o nosso relacionamento. Uma senhora, sabendo que o salário dele era de por volta de 20 mil reais, não questionou a origem desses recursos? Não questionei, absoluta confiança no que ele estava dizendo era verdade. Então, o que ele falasse, você acreditava. E não questionava. No que se refere a isso, eu acreditei. E não questionou em nenhum momento. Conversamos um pouco sobre isso e ele dizia que eram recursos lícitos e eu acreditei, meu marido. Mesmo com denúncias de corrupção, por exemplo, da Delta na época, etc., durante essa vida toda aí, a senhora sempre acreditou nele? Relação de absoluta confiança. Entendi. Muito interessante. Quando a senhora comprou, por exemplo, os vestidos lá de 57 mil reais, de uma vez só, o seu marido com um padrão de vida de servidor público, recebendo lá 20 mil reais, a senhora não chegou a questionar para ele se podia fazer esse gasto nesse valor, se era caro demais, se não deveria comprar um vestido só e depois você comprava outro num momento mais propício, mais conveniente para a situação financeira, já que ele era um servidor de 20 mil reais? Foram presentes. Mas presentes caros. Presentes que ele me deu. Mas você escolheu os vestidos. O senhor já me perguntou se eu questionava. Não questionava isso. Acreditava que os valores eram pagos com dinheiro lícito. Fossem eles presentes ou fossem eles mobiliários escolhidos para a residência. Entendi. Vocês tinham valores no exterior, seja em contas dos senhores, seja em conta offshore ou em nome de terceiros? Jamais tive qualquer centavo fora. Não é isso, seu marido? Desconheço e acredito que não. Okay. Quando surgiu lá a denúncia lá do Paulo Roberto Costa, falando que seu marido tinha recebido valores de propina na Petrobras, a senhora teve tempo de conversar com ele sobre isso? Conversamos pela leitura dos jornais. E aí? O que foi falado? Sempre me disse que isso era absoluta mentira, que isso era uma questão política, de adversários. E isso, só isso. Internamente, a senhora ainda que fazendo uma reflexão própria, imaginou, sempre tinha um padrão de vida muito superior à renda de um governador e hoje tem essas denúncias de corrupção, a senhora não questionou isso internamente? Excelência, assim, o senhor me permite essas questões de foro íntimo relacionadas à relação de confiança e de casamento, eu acho que extrapola aqui a nossa discussão. Entendi. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Não, sem perguntas. O defensor da própria acusada tem questões? Pergunta, excelência. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. A senhora mencionou que realizou duas compras, uma compra de 2 camisas na Hermenegildo Zenha e deu de presente para o seu marido e disse que pagou com cartão de crédito. Tirante essas compras declinadas na denúncia, quando a senhora ia fazer uma compra para a senhora ou um presente para o seu filho que a senhora fosse honrar, como a senhora pagava? Pagava ou com cartão de crédito, normalmente cartão de crédito pela facilidade atual, ou um cheque. E como é que a senhora pagava a conta do cartão de crédito? Pagava com transferência, inclusive bancária, da minha própria conta corrente para o cartão diretamente. Perfeito. Muito se falou aqui do padrão de vida. A senhora, brevemente, pode declinar, nesses 23 anos de advocacia, o seu escritório, a trajetória do seu escritório, do ponto de vista do crescimento de advogados e de clientes? Na verdade... Eu só questiono que ela mesma disse que o senhor foi pago pelo Sérgio Cabral, não por ela. Mas a gente está falando de um universo declinado na denúncia. Existe um universo um pouquinho maior do que a acusação do Ministério Público. Sim, não pode responder. Pode repetir? Sim, pode repetir. A pergunta é,
falou-se sobre o padrão de vida do casal aqui. Eu queria que a senhora explicasse, quer dizer, desde 2004, 2002, quando conheceu o ex-governador, o crescimento do seu escritório e o seu crescimento profissional. Sim. Quando eu conheci o Sérgio, eu era procuradora da Assembleia Legislativa, tão logo conheci, me desincompatibilizei, quer dizer, na verdade, me afastei da procuradoria. À época eu exercia já advocacia, na verdade, quando conheci o Sérgio, eu já exercia advocacia há mais de 10 anos, há quase 12 anos. E o crescimento foi paulatino. Quando eu conheci, nós já éramos em torno de 8 ou 10 advogados, sócios. Aos poucos nós fomos aumentando, naturalmente, conforme escritórios de advocacia que desempenham bem as suas funções. Durante um certo período nós éramos mais de 40 advogados, entre advogados, estagiários e funcionários, giramos em torno de 160. Houve uma dissolução da sociedade depois, mas o crescimento é considerável e natural de um escritório de advocacia que estivesse desempenhando bem a sua atividade. A senhora foi perguntada pelo juiz sobre essa acusação de partícipe de corrupção passiva e disse que não entende. Rogério, Norá, Clóvis, Renato, Alberto Quintaez, a senhora conhece, já viu essas pessoas, já esteve com essas pessoas? Não conheço, nunca participou os de alguma vi passar reunião? por mim, não sei quem são. A Andrade Gutierrez já foi cliente do seu escritório? Jamais. Enquanto primeira-dama, a senhora manteve o mesmo ritmo no escritório ou teve que... Infelizmente, eu passei o escritório 2, 3 semanas, perdão, 2 ou 3 vezes por semana, porque, na verdade, havia não só o Rio Solidário, como eventos oficiais em que eu acompanhava o Sérgio. E a responsabilidade pela administração do escritório, no ponto de vista gerencial, de contato mais com os clientes, ficou a cargo de quem? A cargo do Sérgio Coelho. Ele deixou de ser sócio? Ele deixou de ser sócio? Ele deixou de ser sócio em 2003. Não, acho que é pertinente, doutora. Pode repetir a pergunta? E ele deixou de ser seu sócio? Ele deixou de ser meu sócio em 2013. Não sei precisar exatamente o mês. Há também uma afirmativa da senhora de que, desde que conheceu o seu companheiro, o procedimento sob orientação dele era de que essas compras para casa, compras para ele, fossem encaminhadas, quer dizer, seja pelo fornecedor ou seja pela loja, à secretária particular dele, Exatamente. para que ali se providenciasse a forma, a estruturação do pagamento ou a recusa da compra, o que fosse isso. Exatamente. Mas é desde que se conheceram ou isso já acontecia antes? Se a senhora tem conhecimento de se isso já acontecia antes da senhora conhecê-lo? Eu acho que essa era uma regra. A Sônia Batista, ela é secretária do Sérgio, acho que desde o nascimento dos primeiros filhos dele. Na verdade, João Pedro tem 28 anos. A Sônia trabalha para o Sérgio há, acredito eu, no mínimo há 28, 30 anos. E isso sempre se deu dessa forma e não mudou quando nós nos casamos. Sempre foi dessa forma. Isso era encaminhado e definido pela Sônia e pelo Sérgio como se dariam esses pagamentos. E quando eu digo como se dariam esses pagamentos, se seriam parcelados, se seriam pagos à vista, era encaminhado para eles resolverem. Enfim, em alguma dessas compras descritas na denúncia, a senhora tratou de forma, valor e como depositar ou não depositar os valores? Jamais. A senhora, em algum momento, usou de interposta pessoa para adquirir esses bens ou para pagar esses bens? Jamais. Sempre os fiz em meu nome, considerando que esses valores seriam pagos pelo meu marido. Ponto. Existe menção aqui a uma arquiteta, outra arquiteta chamada Andréia Martins, minha prima. Sua prima? Minha prima. Tá. E ela também já ajudou a senhora Ajudou. Houve essa compra feita aí na Transarte. Eu já tinha definido o mobiliário e ela me disse que recebiam uma comissão
pela indicação na condição de arquiteta. E ela foi comigo e me ajudou nessa compra. Eu fiz, na verdade, o pagamento de um sinal para garantir a compra e ela concluiu para mim. Segundo a denúncia, essa Andréia seria uma interposta pessoa para pagar. Ela é uma interposta pessoa, sua prima? De forma alguma. Minha prima e, inclusive, estive na loja, me portei como compradora. Se tivesse a intenção que fosse de forma diferente, ela poderia ter ido lá e comprado. Seria a interposta pessoa, imagino eu que se configuraria uma interposta pessoa. Ela foi como minha prima arquiteta com o objetivo de receber uma comissão, de ficar bem com a loja, enfim, por uma razão mais voltada ao benefício dela própria do que... E segundo a troca de informações do Ministério Público com a loja, ela teria feito a emissão dos cheques. E como se deu isso depois? Na verdade, isso também foi encaminhado, eu só dei um cheque, um sinal para garantir, porque na verdade era inclusive um mobiliário que estava exposto e que eu teria que optar naquela hora. Eu dei o cheque do sinal e o pagamento restante também a cargo do escritório para que a Sônia definisse se seria pago um complemento à vista, se seria parcelado. E na verdade essa compra, o que eu agora estou me recordando, da denúncia, inclusive, que eu li, ela foi feita em parcelas, na verdade, o pagamento foi em 12 parcelas, em um ano. Não houve fracionamento, não houve qualquer tipo de operação que... a expressão de estruturação de operação de pagamento financeiro. Sem mais perguntas. Certo, uns esclarecimentos adicionais por conta dessas perguntas da Transart, aqui, se vocês me permitem. No fato 22 da denúncia da Transart, essa mesma, há uma referência a um pagamento, então, uma compra, 67.850 na Transart, que teriam sido pagos em 11 parcelas, 10 quitados por meio de cheques emitidos pela sua prima, então, a senhora Andréia Martins. Eu não entendi bem como é que foi o pagamento disso, porque os cheques foram delas, como é que o dinheiro foi transferido para ela? Os cheques foram emitidos por ela. Ah. Eu fiz esse pagamento desse sinal, nós estávamos juntas, eu fiz esse pagamento do sinal e o saldo foi encaminhado à Sônia para que ela resolvesse. Ela decidiu que seriam pagos em 12 parcelas, e o total a ser pago para a Andréia foi ao longo desses 12 meses, que na verdade 11 meses, porque o sinal eu teria pago em espécie. Esses valores não eram da senhora? Perdão. Os valores utilizados para o pagamento? Esses valores eram do escritório do Sérgio. Do Sérgio também? Do Sérgio também. Todas essas compras, Excelência, relacionadas à casa eram... Não, entendi. Todas... É porque esse aqui tem um fato peculiar, que é essa emissão do cheque pela sua prima, né? Então por isso que eu insisto em fazer a pergunta, só para ainda que seja a resposta que a senhora já tinha dado. E no fato seguinte, no fato 28, desculpa, 23, também da Transart, é uma outra compra de 31.600 e consta aqui que também pago em cheques pela senhora Andréia. Aqui são 4 cheques de 7.900, mas esses da mesma data. A mesma forma? Esses cheques, eles constaram com a mesma data, mas eles eram mensais. Inclusive, esclarecido também aí nessa documentação encaminhada pela Transart ao Ministério Público, esses pagamentos foram mensais, embora os cheques tenham sido assinados com a data. A compensação foi mensal? A compensação dele foi mensal, e inclusive houve um pagamento, na verdade, eles até fizeram uma troca, a Transart fez uma troca com a financiadora para certamente adiantar o crédito. E os recursos aqui também do escritório do seu marido? Escritório deles, acho. Alguma coisa que você gostaria de dizer ao final? Senhora? Eu gostaria, Excelência, no tocante à documentação que eu tive a oportunidade de ler e reler cautelosamente, eu percebo que, na verdade, não existe algo de suma importância justamente para identificar a minha situação nessas compras, que é o fato de existir, sem sombra de dúvidas, comunicação
relacionadas a essa forma de pagamento, a essa estruturação, porque até a mim chegou um orçamento, uma nota fiscal e ponto. Dali para frente, se houve essa estruturação, ela foi negociada com alguém. Eu acredito que essas empresas, eu não só acredito, como tenho certeza que essas empresas têm essa informação. Elas têm certamente trocas de e-mail, elas têm certamente contatos telefônicos e nada disso foi informado. Na verdade, as perguntas solicitadas pelo Ministério Público se ativeram exclusivamente a em nome de quem saiu a nota e de que forma foi realizado o pagamento. Em se tratando de pagamento dessa natureza, sem sombra de dúvidas, existe comunicação e interlocução constante. Presumo que se eu vá fazer esse depósito de forma fracionada, quando na verdade deveria ser mensal, depósitos em espécie, alguém tenha contactado o financeiro e tenha dito, esse pagamento dessa compra realizada pela senhora Adriana foi negociado dessa forma, mas nós pagaremos da seguinte forma. É óbvio que existe isso, é óbvio que mas não existem tem registro registros. dessas ligações, né? Mas eu Essa imagino que ninguém tá exista. sendo interceptado. Não, Excelência, mas eu imagino que exista um controle interno desses fornecedores de que forma isso foi pago. Eles têm que dar baixa desse boleto né? Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, existam essas informações que, para mim, elas são essenciais, exatamente para descaracterizar o absurdo de dizer que, de alguma forma, eu tenha participado de uma estruturação de pagamento com o fim de dissimular ou de ocultar qualquer tipo de dinheiro E a ilícito. senhora e a sua defesa não poderiam ter levantado essa comunicação? Excelência, eu não sei se a minha defesa irá solicitar novas diligências, eu entendo que elas são de suma Se importância. isso foi feito lá pela senhora Sônia e pelo escritório do seu marido, isso não podia ter sido levantado? Eu imagino que o Ministério Público tenha obtido todos esses computadores, imagino que isso, de alguma forma, mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa empresa, desde que solicitado pelo juízo, irá informar. Certo. Pois bem, é isso? Mais alguma coisa? Então pode interromper a gravação.